A dívida dos Estados Unidos atingiu níveis alarmantes, colocando em risco o futuro econômico do país e o status do dólar como moeda de reserva mundial. Neste vídeo, vamos desvendar os números assustadores, analisar o impacto das políticas de Trump e Kamala Harris, e entender o que isso significa para o cidadão americano e o mundo. Você não vai acreditar como esse problema vem sendo ignorado pelos políticos. Os Estados Unidos enfrentam uma das maiores crises econômicas de sua história, mas o tema parece passar despercebido por ambos os candidatos presidenciais e pelo Congresso. Apesar da importância de outras pautas na atual disputa eleitoral, o déficit fiscal e o crescente endividamento deveriam estar no topo das prioridades, algo que os programas de governo de Trump e Kamala Harris não refletem. A falta de atenção à dívida é o ponto central deste vídeo, onde discutimos os impactos dessa situação para a economia dos Estados Unidos e o próprio valor do dólar. Comecemos com alguns números. As taxas de juros nos Estados Unidos, especialmente as de longo prazo, como as do Tesouro de 10 anos, subiram consideravelmente em outubro e continuam subindo. Em novembro, essa taxa chegou a 4,4%, indicando uma possível recessão, de acordo com a teoria da inversão da curva de juros. Outro dado revelador é o valor do ouro, que, apesar da alta dos juros, se mantém elevado. Recentemente, a onça Troy de ouro atingiu quase $2.790, refletindo a incerteza dos investidores sobre o futuro fiscal do país. Mesmo com a inflação desacelerando, a ausência de medidas para conter o déficit e a dívida preocupa o mercado. Um dos principais sinais dessa instabilidade é o MOVE Index, uma medida de volatilidade dos treasuries, semelhante ao índice VIX para ações. Atualmente, o MOVE Index está em níveis comparáveis aos picos da pandemia de março de 2020 ainda abaixo de 2008. A crescente volatilidade evidencia a incerteza com relação à política monetária do Federal Reserve e à política fiscal americana, temas centrais neste vídeo. Ao analisarmos os planos de Trump e Kamala Harris, o cenário torna-se ainda mais preocupante. De acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, as propostas dos candidatos aumentarão o déficit em trilhões de dólares. Harris, em 2 mandatos, acrescentaria cerca de 4 trilhões, enquanto Trump ampliaria o déficit em até 7,8 trilhões, com estimativas que podem ultrapassar 15 trilhões. Esses números consideram um cenário de controle bipartidário no Congresso, o que permitiria uma implementação mais ampla das políticas propostas. As projeções mostram que a relação dívida-PIB dos Estados Unidos, hoje em torno de 120%, pode chegar a 150% ou mais em 2035, dependendo das políticas adotadas. Mesmo que essa dívida esteja parcialmente no balanço do Federal Reserve, o peso sobre a economia americana é insustentável sem uma reforma fiscal. E, surpreendentemente, os programas de governo de ambos os candidatos pouco mencionam termos como déficit ou orçamento. Para entender a magnitude do problema, precisamos observar o histórico do déficit americano. No ano fiscal de 2024, encerrado em setembro, o déficit atingiu quase 2 trilhões de dólares. Mesmo sem recessão, a economia americana já registra um déficit acima de 6% do PIB, e as projeções para os próximos anos indicam uma manutenção de 7% ou mais. Com uma dívida pública superior a 120% do PIB, os Estados Unidos superaram o pico da Segunda Guerra Mundial. E a cada ano, a dívida não apenas cresce, mas sua taxa de crescimento se acelera. Outro fator preocupante é o custo com os juros, que já supera $1 trilhão ao ano, algo sem precedentes na história recente dos Estados Unidos. A curva de juros se manteve acima de 4%, impondo um custo considerável ao Tesouro americano, que precisa honrar suas dívidas crescentes. Ao compararmos os Estados Unidos com outros países, a situação se torna ainda mais clara. A dívida americana, que já é mais de 120% do PIB, pode atingir 140% nos próximos 5 anos, enquanto a média global está abaixo de 60%. Embora outros países, como a China, também estejam aumentando sua dívida, o peso sobre a economia americana e sua dependência do financiamento estrangeiro tornam o cenário particularmente grave. Historicamente, a dívida americana sempre aumentou, independentemente de quem estivesse no poder. Ronald Reagan, por exemplo, prometeu controle fiscal, mas viu a dívida crescer em seu governo. E o que é ainda mais alarmante é que, apesar de todos os candidatos falarem em corte de gastos e responsabilidade fiscal, a dívida continua subindo. A dívida americana não para de crescer também por conta de um déficit estrutural na balança comercial. A conta corrente, que considera todos os fluxos financeiros com o exterior, está em um déficit anual de aproximadamente $1 trilhão. Isso significa que os Estados Unidos estão pagando mais ao exterior do que recebem.
Para financiar esse déficit, o país depende de investimentos estrangeiros, o que gera uma vulnerabilidade estrutural. O valor total que os americanos devem ao exterior chegou a mais de 22 trilhões de dólares, ou cerca de 80% do PIB, configurando os Estados Unidos como uma nação devedora. E a questão que fica é: até quando o mundo continuará financiando esse déficit? Com o dólar em risco de perder seu status de moeda de reserva global, o impacto sobre a capacidade de financiamento do Tesouro Americano e a viabilidade dos programas de governo podem ser devastadores. Isso cria um enorme problema e, surpreendentemente, ninguém parece estar tratando isso com a seriedade necessária. No caso da Argentina, por exemplo, a crise econômica e fiscal é prioridade. Já nos Estados Unidos, esse problema fundamental é ignorado. No entanto, se os Estados Unidos continuarem com déficits crescentes e uma dívida fora de controle, é inevitável que o mercado e os investidores globais tomem medidas. E se o financiamento parar, o que pode acontecer com o dólar e com a economia americana? Para entender o que o futuro reserva e como essa situação pode impactar não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, continue acompanhando nossa série de vídeos sobre a crise da dívida americana. E se você quer estar preparado para o que vem pela frente, baixe o aplicativo Follow the Money e assista nossos documentários exclusivos. Curtiu esse conteúdo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe com quem você acha que precisa entender o tamanho desse problema. A crise da dívida americana está apenas começando, e nós estamos aqui para trazer os detalhes que ninguém mais te conta.